Pastor, primeiro eu queria que o senhor começasse a me falar sobre como foi a sua vida de conversão. O senhor já nasceu em berço evangélico, já nasceu crente, se converteu, tem uma história, é ex alguma coisa? Conte pra gente um pouquinho da história ainda. Isso, meu irmão, hoje eu não nasci num berço evangélico, não tive esse privilégio, né? Eu tenho isso como um privilégio. Nós viemos de uma família tradicional, né, católica, e aí Deus, em um certo momento da minha vida, ele chegou, né, de uma forma muito graciosa, muito maravilhosa, né? E antes de eu ser cristão, eu tocava em banda de forró, né? Esse era o meu sonho, era um sonho também de meu pai, né? De tocar sanfona, que a nossa região era muito conhecido. Meu pai tinha na época um clube de forró, né? Então eu acredito que ele tinha no coração dele aquele desejo de passar, né? Ele não tocava nada, mas tinha aquele desejo de passar aquela cultura, né? De forrozeira, aquela coisa toda, né? Eu cresci nisso, né? Cresci nesse ambiente de forró e tudo, e muito cedo criei essa paixão, esse amor pela música, né? Pelo instrumento a sanfona na época, né? E aí a gente fui aprendendo devagarinho e aos meus 14 anos de idade eu fui tocar em banda de forró. Um senhor, por apelido também chamava senhor, né? O apelido dele era senhor também, senhor do acordeon. Ficou até difícil de explicar quem Isso, ficou era, até né? difícil de explicar, né? Então ele era muito amigo do meu pai e ele era sanfoneiro na época da conhecida na época Gibão de Couro, né? E aí, eu já tocando algumas musicazinhas, ele disse para o meu pai, né? Ele disse, eu vou levar esse menino para uma banda de forró, né? E aí ele me levou para tocar em Aracati, né? E aí, em Aracati ali eu comecei a tocar, ainda com 14 anos de idade, um menino, né? Tocando em algumas bandas, aprendendo, errando, aprendendo aqui, acertando acolá. Mas aí foi muito curto. O tempo foi muito curto. Eu acho que se eu não estiver enganado, eu passei uns 3 anos, né? E aí eu comecei, na nossa cidade, lá no Palhano, comecei a frequentar a igreja, O senhor é natural de Palhano? natural de Palhano, né? Tanto eu quanto minha esposa, né? E aí eu comecei a frequentar. O conhecimento de Deus era algo muito distante, né? O conhecimento da palavra de Deus era algo mais distante ainda, Sim. né? O senhor foi por convite, foi por curiosidade, como é que aconteceu? Sim, começou assim, uma irmã lá da nossa cidade, essa chamada Solange, ela começou a me convidar para ir para os cultos, né? Uma missionária que tem lá no Palhano, que até hoje ela é uma missionária local, Sim. né? E ela começou a me convidar para ir para os cultos. E curiosamente comecei a ir, né? Mais alguns irmãos e tal, e ia para esses cultos assim por curiosidade, né? Por aquele incentivo, convite, né? Dela e de outros irmãos, né? Eu lembro-me que na época eu tinha um cabelo grande, era moda na É época, mesmo? Ah, rapaz, a gente precisava de né? uma foto, viu, Leandro, pra botar aqui Aí, no... pois não é. Eu tinha o cabelo grande e eu ia, e naquela época era até um pouco estranho, né? Assim, porque naquela época a questão doutrinária da igreja era um pouco assim mais rígido, né? Sim. Então eu chegava na igreja de boné, de cabelo grande, ficava até os irmãos assim um pouco assim meio, Era Assembleia de Deus? isso, Assembleia de Deus, né? E aí eu comecei aí. Eu lembro que muitas vezes, né, nós saíamos da cidade e nós íamos para o interior, em torno de mais ou menos uns 3 a 4 quilômetros. Nós íamos de pé, né? Fazia uma caravana e eu no meio, né? Caravana de jovens crentes Sim. e eu não crente no meio. Cabelo De grande, short, cabelão. né? De blusa sem manga, aquela coisa toda que naquela época era algo bem, assim, um pouco assim, bem no meio evangélico, né? No meio cristão, das Assembleias de Deus, principalmente, Principalmente. era um pouco assim, né? Estranho, né? Então eu ia, mas graças a Deus sempre bem recebido. Sempre bem recebido, sempre bem acolhido. É importante, né, pastor, essa aceitação. Isso, né? Havia aquela aceitação e havia é, aquele acolhimento também dos irmãos, né? Sim. E aí nós começamos a ir para esses cultos. Eu lembro que um pastor de Itaiçaba, da Assembleia de Deus Canaã, pastor Eliú, ele fazia os cultos nesse interior e sempre a gente ia no decorrer da semana, se eu não estiver enganado, era nas terças-feiras. Mas já era o Ministério do Pastor Jessé Góes ou era outra canal? Sim, Já era o pastor do Ministério... Ministério Ah, Jacegóis, legal. né? E o pastor Eliú, o pastor
o pastor da Canaã em Taiçaba. E ele vinha com uma caravana de irmãos para o Palhano e ia para esse interior, né, para fazer os cultos nas terças-feiras. E como era meio de semana, sempre eu estava, né, também ali na cidade, né, porque eu viajava sempre mais final de semana. E aí comecei a ir para os cultos, né? E um dia nesse culto, um desses cultos, né, eu lembro que ele começou a fazer o apelo. E eu lembro que, por não conhecer, algo assim estranho começou a acontecer, o ambiente mudou. Era um prédiozinho pequeno, que esse prédio ainda existe até hoje, hoje é um comércio lá. E aí o ambiente mudou, assim, algo mudou. Eu fechei os olhos, todo mundo fechou os olhos naquela oração, aquele ambiente assim bem, para mim, muito diferente, Sim. né, porque eu nunca tinha experimentado. E eu lembro-me que quando eu com os olhos fechados, quando eu abri os olhos, eu estava diante do pastor.